Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Eu gostaria, por meio desse vídeo, de um vídeo tão simples e rápido, objetivo, fazer uma breve reflexão nessa sexta-feira, nessa noite de sexta-feira, conhecida e comemorada pela tradição cristã como a Sexta-feira da Paixão ou a Sexta-feira Santa. Foi nesse dia, lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, que o nosso Senhor, o Filho de Deus, foi pregado numa cruz, foi humilhado, foi zombado, mas morreu na cruz para salvar o seu povo, para perdoar os nossos pecados. Esse é um dia, então, irmãos, que nós lembramos do sofrimento vicário de Cristo. E é um texto, não do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, antes mesmo, mais de 700 anos antes desse fato, desse acontecimento, de Cristo ter ido à cruz. O profeta Isaías, no seu famoso capítulo 53, quando ele fala do sofrimento vicário do servo do Senhor, ele trata sobre esse acontecimento, ele profetiza esse fato muitos anos antes dele acontecer. E esse é um capítulo que expressa muito bem, esse texto expressa muito bem aquilo que significa a Páscoa para nós, aquilo que significa esse tempo. Nós estamos num tempo conhecido como Tríduo Pascual, que começou na quinta, vai na sexta, sábado até o domingo da ressurreição, domingo pela manhã. E esse texto expressa muito bem qual deve ser o nosso sentimento. Lá em Mateus capítulo 27, fala dessa fatídica sexta-feira, em que o nosso Senhor foi morto pelos seus algozes, foi à cruz, foi traído, foi humilhado. E lá nesse texto diz que houve trevas sobre a terra. Nesse dia que foi um dia de choro, um dia de tristeza, um dia de terror para os discípulos do nosso Senhor. Mas observando e olhando hoje, como cristãos, como igreja, nós lembramos sim do sofrimento de Cristo, mas muito mais. Esse texto nos ensina três coisas. Esse texto nos ensina que nessa sexta-feira o nosso Senhor foi desprezado e foi humilhado. Lá em Mateus 27 conta isso. Os judeus gritaram, crucificam. As pessoas, os soldados romanos zombavam e diziam, desce daí se tu é o Senhor, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. Ele foi humilhado, ele foi desprezado. E Isaías profetizou sobre isso nos 3 primeiros versículos do capítulo 53, que você pode ler aí na sua Bíblia. Nesses versículos, então, Isaías fala sobre o Senhor, esse servo sofredor, que era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele então foi desprezado e foi humilhado. Nosso Senhor, o Filho de Deus, foi humilhado. Foi numa sexta-feira, então, que ele, como eu já disse, foi morto na cruz. Mas ele morreu uma morte significativa. Não foi simplesmente ele morreu na cruz, mas ele morreu para salvar pecadores. Ele morreu em lugar de pecadores. E essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto de Isaías, capítulo 53. Ele foi sobre si, ele tomou as nossas enfermidades. Ele levou as nossas dores sobre si. Ele morreu, ele foi traspassado pelas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, nós éramos, como pecadores, os que mereciam a ira de Deus caindo sobre nós. Mas foi Cristo, foi o Filho de Deus que foi à cruz e morrer. E o versículo 4 ele expressa muito bem o significado de tudo isso. O versículo 5. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a grande verdade. Esse é o dia de tristeza que nós lembramos, um dia de sofrimento do Cristo, o dia de tristeza para os discípulos, para todos aqueles que viviam ao redor de Cristo. Mas entendendo, olhando para esse texto, olhando para as verdades da morte vicária de Cristo na cruz, nós entendemos que o castigo do Pai, o castigo de Deus, por causa dos pecados, por causa das nossas iniquidades, esse castigo estava sobre ele. Esse castigo nos trouxe
a paz. Nós temos então, nessa sexta-feira em que o Filho de Deus morreu na cruz, nós temos paz. E isso, irmãos, é muito profundo para nós como igreja entendermos. Num tempo ou em tempos de tanta guerra, de tanto sofrimento, de tanta angústia, quando nós pensamos no sofrimento de Cristo, quando nós pensamos no sofrimento vicário de Cristo, nós recebemos paz. Nós entendemos que foi por meio dessa obra que nós alcançamos a paz. Ele levou todas as enfermidades e levou as nossas dores sobre ele. E então, a terceira e última coisa que esse texto nos ensina é que a morte na cruz, aquela morte na sexta-feira de Cristo, nosso Senhor, foi predeterminada pelo Senhor por causa do seu grande amor para com o seu povo. Nós estávamos, como o texto diz, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a expressão aqui forte no versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A morte de Cristo não foi qualquer morte. Ele foi humilhado, ele foi pregado numa cruz por causa de pecadores, mas isso estava na eternidade já. Pelo amor do grande Deus, o amor de Deus o Pai, pelo seu povo. O povo que ele elegeu e o povo que ele justificou por esse sacrifício. Nós temos paz, nós temos perdão, e nós temos, por meio desse sacrifício, esperança viva de salvação. Nós podemos descansar porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele verá, o texto diz, ele verá de fato, e nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Cristo não morreu em vão. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu pelo seu povo. Nós somos o seu povo, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro Pascal, que foi a cruz. Boa Páscoa a todos vocês. Deus nos abençoe.